Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. O Brasil é o país que mais desperdiça alimentos no mundo. E para falar sobre esse assunto, vamos receber a aluna bolsista do Probex, Luciana Sampaio, e a doutora Edilma Maria de Albuquerque Vasconcelos. Está no ar o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje a aluna do curso de nutrição, ela é bolsista do Probex, Luciana Sampaio, e a doutora Edilma, que é professora também do curso. Você sabe que a Universidade de Sorocaba ela está alicerçada num tripé, ou seja, ensino, pesquisa e extensão. O ensino é o que nós temos no cotidiano de uma escola, que é a sala de aula, o professor, enfim, a troca de conhecimento. A pesquisa é fundamental quando os nossos professores, mestres e doutores desenvolvem teses e que, consequentemente, podem ser aplicadas no cotidiano da vida da sociedade. E a extensão é uma característica muito interessante também da Uniso. É onde os nossos alunos desenvolvem trabalhos práticos em prol da comunidade. E esse é o tema do programa de hoje. Nós tivemos recentemente na universidade um grande evento que foram apresentados, então, todos os projetos de pesquisa e extensão que aconteceram no ano de 2017. E, nesse programa especificamente, nós estamos aqui com duas convidadas para falar um pouco do projeto que foi desenvolvido. Mas, como de praxe, que você já conhece o nosso perfil, nós vamos conhecer um pouco mais os nossos entrevistados. Doutora Edilma, muito obrigado pela presença da senhora. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação acadêmica, do tempo que a senhora está na universidade, e aí a gente vai entrar no projeto que a senhora orientou a Luciana. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar um trabalho que foi desenvolvido pela Luciana, eu sou sua orientadora. De formação, então, eu sou farmacêutica pela Universidade Federal do Ceará, especialização também na área de análise clínica pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado pela Unicamp na linha de pesquisa de lípides, pela Faculdade de Ciências Médicas e área de concentração Ciências Biomédicas. Estou aqui na Uniso desde 2004, agosto de 2004, então aproximadamente 13 anos e alguma coisinha. E como é que surgiu Sorocaba na vida da senhora? Como é que a senhora saiu do Nordeste, lá da sua graduação, na sua pós-graduação em Campinas, na Unicamp, e Sorocaba, como é que surgiu? Bem, Sorocaba surgiu por uma contingência do destino. Meu marido era funcionário do Banco do Brasil, na época, foi transferido e a gente não tinha a possibilidade de permanecer no Nordeste. As opções eram que surgiram no Sudeste. E como eu tenho irmã morando em Mairim, que eu pensei, nada mais justo do que vir para Sorocaba. E aí fui fazer mestrado e doutorado na Unicamp, porque aqui na época a Uniso ainda não tem ainda na minha área, que é análises clínicas, e eu então optei por ir para Campinas, mas ainda fixada aqui em Sorocaba. Eu viajava cotidianamente para poder fazer a pós-graduação. Até que depois que eu terminei, eu voltei a morar na cidade, porque eu já estava trabalhando aqui, comecei a trabalhar aqui desde o começo do doutorado. E o que a senhora acha hoje de Sorocaba? Qual a avaliação que a senhora faz da cidade? É uma cidade gostosa de se morar, né? O clima é quente, parecido com o meu lá do Nordeste, só não gosto daqui da época do frio. Mas, assim, fiz boas amizades, fui acolhida pela cidade, agradeço ter a possibilidade de trabalhar aqui, de ser acolhida aqui. E a Luciana Sampaio Fogaça Machado, aluna do 6º semestre de nutrição. Luciana, por que você escolheu o curso de nutrição da Uniso entre tantas as opções, tantas instituições de ensino? Então, eu atuei há um tempo, sempre fui na área da saúde, né? Cheguei a cursar um ano de biologia e numa faculdade aqui de Itu, né, na região, e trabalhava com análises clínicas, né, em laboratório, trabalhei por 10 anos com análises clínicas e chegou um momento que eu queria retornar, né, passei uma fase de filhos, né, e casamento, filhos, daí eu precisava, né, tinha esse desejo de retornar e comecei a pesquisar os cursos que poderia estar, né, me dando esse suporte. E a nutrição já estava em alta, né, é um curso que está crescendo bastante e me surgiu interesse. Aí comecei a pesquisar aqui em Sorocaba as universidades que tinham o curso. E pesquisando aqui na Uniso, né, até entrei no site da Uniso, assisti um programa do Uniso Comunidade,
onde falava, a coordenadora do curso, que era atualmente, ela falava do curso, aí o interesse foi surgindo e optei por essa universidade. Me permita, sem ser indelicado, mas você não é tão jovenzinha assim, ou seja, que é uma característica, o aluno entra na instituição com 17, 18, 19 anos. Você entrou para fazer faculdade com quantos anos? Eu estava com 32 anos. Mãe 32. já, casada, mãe? Casada, tinha 3 filhos já, o meu caçula estava com 3 anos, então foi um momento que eu consegui associar o retorno, né, à faculdade com a maternidade. E assim, realmente é muito diferente você retornar numa idade onde você acaba tendo uma visão diferente, porque eu entrei com 19 anos na faculdade, fiz um ano e no momento assim tinha uma visão completamente diferente, né, de um curso superior. E a maturidade eu acho que ajuda bastante nesse momento. E como é que é o seu relacionamento com as suas colegas, os seus colegas de classe, com idades um pouco mais jovens que você? Eu tenho tranquilo, fácil? É muito tranquilo, né? Eu tenho uma amiga que estuda com a gente, que tem a minha idade, também é mãe de 3 filhos. Na minha turma coincidiu de entrarem 3 alunas que tinham 3 filhos, foi bem bacana. E tenho amizade com as meninas que são mais jovens, né? 19, 20 anos, e a gente tem um círculo, a gente consegue fazer trabalho, consegue ter essa amizade fora mesmo da universidade e acaba sendo muito bacana, é uma troca mesmo de experiência. Muito bem. Doutora Edilma, quando a senhora entrou para fazer a graduação, a senhora tinha quantos anos? 18. E como é que é hoje, de repente, como professora, a senhora vê a Luciana, como outros alunos que a senhora deve ter, assim, com idades distintas? Como é que é esse nosso papel do professor em lidar com esses anseios, desejos, angústias de alunos com idades distintas? Olha, parece que a gente combinou, porque a Luciana vai confirmar. A gente estava conversando sobre isso exatamente um pouco antes de vir, porque além da Luciana, no Probex, eu tenho outra aluna que também, eu diria que é fora da curva de idade dos alunos. E que a gente percebe é que tem uma interação. Existem várias formas de interação. Às vezes entra como benevolência, porque entrou e eu vou acolher. Às vezes há uma integração total. E o que a gente percebe é que, independente se por benevolência ou por integração, há um envolvimento muito grande da turma e eles aproveitam um pouco dessa expertise que tem de vida e não só, né? E isso ajuda a inclusão desse aluno que entra. No curso de nutrição, não sei porquê, eles têm, assim, sempre numa turma tem um que voltou para fazer a graduação após a família tá um pouco independente e a maternidade permitir, porque queira ou não queira, a mulher ainda fica presa, né, a esse vínculo familiar que é a maternidade. Então, muito tranquilo. Para mim, por exemplo, enquanto docente, nunca foi um fator de impedimento ou que eu tive um trabalho maior por receber alguém que está com a idade diferenciada do restante da turma. Eu acho que isso também serve para você que está nos acompanhando, né, como uma referência, até estímulo. Né? Será que eu vou conseguir fazer um curso de graduação com essa idade? Será que eu já passei dos 30, passei dos 40? Inclusive no programa Unidos Comunidade, que você pode acessar através do nosso canal, né, no YouTube, que é TV Uniso, nós tivemos ali já vários programas com alunos mais velhos que servem também de referência. Né? Nós tivemos a Sandra recentemente aqui no programa, autora de um livro. A Sandra começou a fazer o curso depois dos 40 anos. Enfim, o sonho dela era ser jornalista e, de repente, só depois dos 40 anos que ela conseguiu fazer o curso também. E, independente de idade, eu acho que o importante é você procurar um curso que você seja feliz, você se identifique e você se realize também e profissionalmente mais do que nunca. Então, vamos falar agora sobre o Probex. Doutora Edilma, como é que a senhora, pela sua experiência acadêmica e sua experiência de pesquisa, que é da sua área também do conhecimento, como é que a senhora vê a importância do Probex, como eu disse, aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão? Como é que a senhora define o Probex hoje para a senhora, nos trabalhos que a senhora desenvolve? Daqui a pouco a gente entra especificamente no trabalho que a Luciana desenvolveu. Eu acho fundamental. Infelizmente, a gente percebe que até do ponto de vista das instituições de uma maneira geral, não estou falando da Uniso, ele não é ainda tão
valorizado como deveria. Até é o primo pobre que a gente acabou definindo algumas coisas nos lá. bastidores fala que é o primo pobre. Até porque a gente ainda acha que o conhecimento é adquirido através de novos pesquisas e que traz à luz alguma coisa nova é mais importante do que a aplicabilidade dele na comunidade. E dentro da instituição, por exemplo, como a Uniso, que tem uma das missões, a comunidade, né, por ser comunitária, eu acho ele sensacional, fundamental, primordial para o aprendizado. Você vê o aluno entrando com uma característica, você vê uma evolução ao longo de um ano, porque o Probex, ele dura um ano. Né? Então, o aluno ele vai evoluindo, ele aprende a ter um olhar diferenciado, porque o docente do Probex, apesar dele ser o mentor do projeto, porque o projeto é criado pelo professor, entra-se com o edital e o aluno concorre. Mas quem executa, quem elabora o cotidiano da execução desse projeto é o aluno. Então, ele aprende a elaborar o projeto, a executar o projeto e ele também aprende a resolver os problemas que cotidianamente vão surgindo a partir da execução desse projeto. Então, ele cresce do ponto de vista profissional, ele tem uma prática profissional antes de sair da instituição. Então, eu acredito, na minha concepção, que do ponto de vista de ensino-aprendizagem, ele é importantíssimo e que a gente observa um crescimento muito grande para o aluno da hora que ele entra, de maneira e ele também é muito ao mesmo tempo instigante e faz com que o aluno, pelo menos na área da saúde, tenha a possibilidade de executar aquilo que ele aprendeu em sala de aula. Então, de uma certa forma, esse tripé passa a existir como um ciclo. Ele aprende o que alguém pesquisou e o que o professor falou na sala de aula e ele executa. Então, é um ciclo que é completo. Então, eu acho fundamental, essencial, primordial. A gente, em vez de ser o primo pobre, poderia ser o primo com a mesma condição econômica da pesquisa. Lembrando que a gente está falando de pesquisa porque existem órgãos de fomento nacionais e estaduais, né, como a CAPES ou a FAPESP, que estimulam, incentivam e tem aporte financeiro para pesquisas, não só no Brasil, como até no exterior. E a extensão não tem ainda, a não ser, por exemplo, que o aluno, no caso da Universidade de Sorocaba, tenha meia bolsa de estudo, que já é um incentivo, com certeza. E aí, essa meia bolsa de estudo, o aluno usa essa diminuição do valor para pôr em prática, então, essas atividades. Se nós estávamos juntos, eu e a doutora Edilma, na mesma sala de avaliação do Probex, eu estava como avaliadora, a doutora Edilma estava lá apresentando junto com os alunos. Nós tivemos, por exemplo, um aluno que fez um projeto um aluno de enfermagem, que deu orientações para crianças de 3 a 5 anos em atividades de primeiros socorros. E apresentou de forma maravilhosa, nós nos encantamos com isso, o quanto que uma criança nessa faixa etária já começa a entender as preocupações com eventuais riscos de acidentes domésticos. Nós tivemos também uma menina que desenvolveu uma técnica, eu quero que a senhora fale depois, que também é da área de farmácia, né, sobre medicamentos fitoterápicos em unidades de saúde de Sorocaba, se emocionou, inclusive, no relato que ela fez. Nós tivemos uma aluna do curso de terapia ocupacional que desenvolve dentro da universidade, e isso é um diferencial que a Uniso tem, chama Unidiversidade, onde nós acolhemos da melhor forma possível, tentamos fazer isso, a alunos que apresentem deficiência. Então, se ele é deficiência física, tem alguma deficiência, algum distúrbio, algum outro problema, ele se apresenta dessa forma e a Uniso tem esse acolhimento dos alunos de terapia ocupacional. Tivemos a apresentação da Luciana também. Então, vamos começar agora, Luciana. Como é que foi, de repente, você descobrir esse projeto do uso integral dos alimentos? Como é que surgiu? Você já se interessava nisso durante o curso de nutrição? A professora Edilma fez a proposta, vocês se conheceram e criaram essa proposta junto? Como é que foi? Na verdade, assim, era uma outra aluna que cursava com a gente, né, que teve esse interesse na extensão. E conversando com a professora Edilma, né, em conjunto com ela acabou tendo a ideia, através de um material também que ela recebeu de uma professora, onde falava do aproveitamento integral, um material do SESC. E através disso, a professora escreveu o projeto e surgiu, né, a abertura das inscrições. E no momento eu me interessei, fiquei em dúvida entre bolsista ou voluntário, acabei, né, fazendo a inscrição como bolsista. E no dia da entrevista estávamos eu e mais uma aluna,
Aí eu consegui como bolsista, ela como voluntária. Infelizmente, ela não continuou porque ela conseguiu um emprego, né? Eu tinha essa necessidade de trabalhar. Só que o aproveitamento integral, eu já tinha, assim, né, tido contato, que há uns 15 anos atrás, eu fiz um curso no SESI, aqui em Sorocaba, onde eles tinham um programa que, como Alimente-se Bem por R$1, em que tinha esse foco, o aproveitamento integral. E, no momento, eles abriram um curso que era para uma ceia de Natal econômica. Inclusive, eu fiz esse curso, né, ainda era mais jovem, fiz o curso e acabei realizando as receitas no final de ano, né, então com a nutrição família. sempre estava caminhando ali na sua vida. Sempre tá? teve um pezinho ali na nutrição. E surgiu, e quando eu vi o tema, que eu sabia que teria o Probex, e quando eu vi o tema, eu achei muito, muito importante, muito interessante, né, de poder estar trabalhando mesmo com um tema que, hoje em dia, no Brasil, né, como já foi falado, é um tema ainda muito preocupante, né, e que poderia aí servir mesmo de subsídio para ajudar muitas famílias que passam ainda necessidade, que passam fome, com alimentos que diariamente são desperdiçados, são desprezados, muitas vezes nos lixos domésticos, como também nas feiras, nos supermercados, né? Então surgiu esse interesse mesmo de mostrar para a comunidade que poderíamos fazer esse aproveitamento de uma forma aí bem, né, bem gostosa, prazerosa. E você tem meia bolsa de estudo. Eu tenho meia bolsa de estudo. Ajuda bastante. Muito, ajuda bastante. Agora, doutora Dilma, como é que a senhora entra nessa do projeto, sendo a senhora uma professora da área de farmácia e vai fazer uma atividade lá com a área de nutrição? Como é que foi? Eu sou professora da área de saúde da Uniso e dentre os cursos que eu dou aula, a nutrição. No semestre em que surgiu a ideia, eu estava dando aula para o pessoal do 3º semestre de nutrição, componente que se chama bioquímica metabólica. E o alimento é a matéria-prima para a gente realizar nossas reações metabólicas, produzir energia. E a aluna sabia disso, porque eu sou professora da área. E quando ela me procurou, eu fiquei um pouco assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer exatamente por não ser nutricionista? E, geralmente o Probex, ele é executado por alguém da mesma área. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, se tem uma aluna querendo uma oportunidade de crescimento, por que não dar essa oportunidade? Eu vou ver o que é que eu posso fazer. Em casa, cheguei, pensei, eu falei, olha, posso não ser nutricionista, mas sou bioquímica de formação. Nada mais justo, então, do que a gente pensar no alimento de outra forma, porque à medida que a Luciana executa o projeto, dentro das receitas, além do aproveitamento, sempre nas rodas de conversa, ela fala qual é a quantidade de calorias que aquele alimento tem, quais são os componentes bioquímicos que ele tem, qual é a importância dele dentro da alimentação, que é minha praia, que é minha área. De uma certa forma, apesar de não ser nutricionista, eu sou bioquímica. Então, deu para alinhar as duas coisas. E a Luciana, ela é uma grata surpresa, assim. A gente tem uma parceria muito legal, né? E esse projeto, não foi falado, não sei se agora é a oportunidade, mas eu vou falar enquanto eu estou lembrando. Ele é um projeto multiprofissional. Não sou só eu que estou fora, teoricamente, da área dela. É um projeto que é executado em parceria com a terapia ocupacional e com a enfermagem. Então, dentro da oficina, a gente também tem profissões que não são apenas nutricionistas. Começou, então, multiprofissional a partir do momento em que o professor que dá a oportunidade de fazer a execução do projeto já não é da área, né? Associada à terapia ocupacional, à enfermagem. Então, nós temos 4 áreas de atuação da saúde. Então, um dos objetivos, a gente vai ver que ao longo dos últimos tempos, se tem cada vez mais tentando se trabalhar de forma multiprofissional, interdisciplinar. Eu acho que esse projeto, ele casa também com isso. É um desafio, mas um desafio prazeroso e que deu muitos frutos, além do que eu esperava que acontecesse. Agora, por exemplo, o projeto ele é desenvolvido, Luciana, pelo que você apresentou em algumas fotos para a gente, dentro da própria universidade, mas também na comunidade. E onde é esta comunidade? Onde que você tem esse público que faz o projeto, que recebe as orientações do projeto? Como é que foi escolhido esse público? As oficinas ocorrem no Laboratório de Nutrição e Gastronomia, aqui da universidade, e esse público, algumas das pessoas que estão presentes, né, eles já participavam
na oficina, na verdade, no estágio de terapia ocupacional, né, que é o Encontro Culturais, e eles já tinham esse contato com a universidade há algum tempo, e o projeto surgiu para estar colocando mais um dia, mais uma oficina, para que eles puderem estarem participando. Só que, nesse tempo, nós tivemos aproximadamente 45 pessoas passando pelas oficinas, né? E que são pessoas que estão dentro das outras oficinas aqui dentro da universidade, mas também nós tivemos familiares que tinham interesse de vir, de conhecer, tivemos pessoas que acabaram conhecendo de alguma forma. Nós fizemos visitas institucionais em algumas unidades de saúde aqui de Sorocaba, falando dos cursos, dos cursos de extensão, né, dos projetos, não somente do projeto de nutrição. E com isso também nós tivemos muita participação dos alunos do curso de nutrição, de enfermagem, terapia ocupacional, de farmácia, que estiveram conhecendo o projeto, estiveram ali tendo a possibilidade de participar com a gente de forma ativa, nos auxiliando dentro dos laboratórios. E então ficou assim, de uma forma a gente tinha já um grupo dentro da universidade, mas que está aberto para estar recebendo novos participantes também. Lembrando que esse público que participou do projeto, que recebeu as aulas, recebeu as orientações, eles não pagam absolutamente nada, né? Não, é totalmente gratuito, né? Os insumos fica por conta mesmo do laboratório, da disponibilidade, né? do que a gente tem disponível também, que a gente pode estar trazendo. A gente busca sempre receitas para trazer mesmo o aproveitamento integral. Então, o suporte que a gente tem é do laboratório aqui da universidade, com a questão dos insumos, e eles acabam não trazendo. Inclusive, o uniforme que foi preciso, né, para estar dentro do laboratório, que é um avental, proteção uma touca para proteção dos cabelos, nós confeccionamos em uma primeira oficina com eles, e foi muito bacana, porque eles puderam participar ativamente também nesse processo. Então, assim, para eles não há custo nenhum. Muito bem, doutora Edilma, surpreendeu, superou as expectativas? A senhora acompanhou as práticas também das aulas desse atendimento que a Luciana fez? E como a gente falou, o projeto cresceu, né? Ele vira multidisciplinar quando a gente tem nutrição, tem enfermagem, tem terapia ocupacional, de repente tem um aluno de gastronomia também que está ali envolvido, enfim, ele cresce. E a comunidade que ganha? Com certeza, assim, a gastronomia, inclusive a coordenação da gastronomia, nós somos eternamente gratos. Ela que nos abriu as portas, e os profissionais que também ali estão dentro da gastronomia nos acolhem de uma maneira maravilhosa. Sem eles a gente não conseguiria o cotidiano. E não sei se ficou muito claro, assim, os insumos que a gente usa lá do laboratório é o que sobrou às vezes das aulas, de uma certa forma também a gente está fazendo um reaproveitamento do que houve da aula de nutrição, da aula de gastronomia, é isso também que a gente aproveita como insumo. O projeto, ele cresceu tanto porque, a princípio, eu não sei se ficou muito claro, o público que entrou para a terapia ocupacional eram de egressos dos hospitais psiquiátricos que tinham aqui. Então, a gente começou, então, para dar mais uma oportunidade de oficina para esse pessoal que estava vindo do egresso. Com o passar do tempo, a gente pensou que, por que não abrir para o público que não obrigatoriamente estava em sofrimento mental? Então, hoje em dia, além desses egressos que vieram de hospitais psiquiátricos e dos seus familiares, outras pessoas, diabéticos, hipertensos, alguém que teve um acidente vascular encefálico. Então, a gente tem um público aí diferenciado. Cresceu do ponto de vista não só de quantidade, mas também de abrangência do público. Ou alguém que não tenha nenhum problema teoricamente diagnosticado, mas só queira participar. Comida agrega, comida faz conversa, né? Na hora ali, que a gente faz a degustação, a gente vê ali que há uma interação. Trabalhar em grupo, isso é fundamental. O enxergar o seu problema e o problema do outro, que o outro pode ser maior, eu posso ajudar. Então, ele cresceu em todos os sentidos, tanto do resultado, quanto da possibilidade de agregar outras pessoas que não obrigatoriamente têm um diagnóstico. O objetivo não é só o cuidar de quem tem um diagnóstico, mas o cuidar pelo prazer de cuidar. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua com esse papo gostoso aqui, falando de projeto de extensão que a Universidade de Sorocaba desenvolve, particularmente hoje, conversando com a Luciana, que é aluna do curso de nutrição, e apresentou um projeto
falando sobre o reaproveitamento de alimentos, sobre supervisão da doutora Idilma. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade, recebendo hoje a aluna bolsista do Probex, Luciana Sampaio, e a doutora professora Idilma Maria de Albuquerque Vasconcelos. Nós estamos falando sobre reaproveitamento de alimento e eu acho que o tema que é fundamental, Luciana, que antes de ir propriamente dito, começar a aula, onde nós vamos comentar sobre isso, me surpreendeu inclusive, que ela falou de um prato usando a parte branca da melancia, né? E aí outros tantos que ela vai ilustrar aqui. É uma pesquisa necessária e fundamental. Quando você afirma que o Brasil hoje joga no lixo aproximadamente 70 mil toneladas de alimento e 30% da produção mundial de alimentos são desperdiçados sem nenhum tipo de reaproveitamento. Você acha, depois quero também que a doutora Idilma fale sobre isso, existe preconceito em utilizar as cascas, existe preconceito em utilizar talos, existe preconceito em utilizar folhas? Da onde será que vem essa herança preconceituosa da gente ter o alimento, aproveitá-lo como um todo? As pessoas acabam comendo com os olhos, né? Então, quando a pessoa vai ao supermercado para comprar uma verdura, um legume, uma fruta, ela escolhe sempre o mais bonito. Então, eu acho que a questão do tá bonito, de tá perfeito, é que tá melhor. E muitas vezes o alimento, a fruta mesmo, simplesmente foi apertado na hora de transportar, machucada. Não que ela esteja estragada, contaminada. E isso acaba indo para o lixo. Então, acho que as pessoas estão acostumadas a comprar sempre o bonito, né, o perfeito, onde você não tenha folhas que estejam ali muitas vezes um pouco escurecidas. Né? Por mais que você vai jogar fora a folha depois. Por mais que vai jogar fora. Então, já começa no momento da compra, né? A escolha, o descarte desses alimentos que eles acreditam que não esteja aí dentro da possibilidade de utilizar. E as pessoas acabam vindo com isso mesmo, né? No caso da melancia, que você comentou, que nós fizemos a salada de entrecasca da melancia, ninguém tem o hábito de consumir. Se a gente utiliza a parte vermelha para o suco, né, para estar degustando em forma in natura, e o restante acaba sendo desperdiçado mesmo. E a salada foi bem bacana, porque a gente percebeu que eles degustaram, né? Primeiro eles acharam interessante, durante a preparação, tá utilizando essa parte, que é nutricionalmente riquíssima, né, em vitaminas, minerais, e que agregam valor nutricional para a preparação. E isso, já no momento da preparação, o grupo que estava presente, né, os participantes acharam interessante, e no momento de degustar, a gente percebeu que teve um retorno bacana, né, que realmente ficou gostoso, não ficou uma coisa assim. E aqui eles puderam degustar, que muitas vezes a pessoa nem degusta, né, às vezes ela não acaba nem querendo degustar por saber que é uma parte que normalmente não é comestível. Agora, doutora Idilma, tecnicamente falando, não perde nenhuma propriedade, pelo contrário, muitas propriedades estão nesses pedaços que a gente joga fora, no talo, na casca, nas folhas. De fato é isso? Inclusive, às vezes, até alguns componentes estão mais ricos na casca, nos talos, muito mais, às vezes, do que da polpa da fruta. Eu acredito que, com o passar agora dos últimos 5 ou 6 anos, as pessoas acordaram para isso. Quando você perguntou também, eu acho que também é desconhecimento, né? As pessoas desconhecem as propriedades nutricionais contidas na folha, no talo, na entrecasca. Então, como não tem o conhecimento, a gente acaba, então, desperdiçando. A gente observa, por exemplo, sementes que geralmente eram desperdiçadas. Hoje em dia, os supermercados vendem por um preço altíssimo. Semente da casca semente da abóbora, por exemplo.
né, que as pessoas ainda jogam fora. E que você pode fazer em casa, você disseca, põe o sal, está resolvido. E você compra... E vira um aperitivo delicioso. Delicioso. Né? E você compra por um preço. Então, no supermercado você compra. Também ainda tem isso, que você está acostumado a comprar coisa pronta, industrializada. Porque facilita o cotidiano, isso é lógico, eu não vou dizer que nada ao contrário, é fato, né? Mas, ao mesmo tempo, também te perde a oportunidade de fazer o teu, né? Em vez de comprar por um preço absurdo a semente, você pode fazer em casa na hora que você comprou, por exemplo, a abóbora. Então, acredito que é por desconhecimento, além da beleza, da estética, né? A gente também pensa do desconhecimento, da possibilidade de ter também um valor agregado nutricional ali elevado, né? Em tudo isso que é desperdiçado. Quer dizer que, de repente, a gente poderia terminar esse ciclo onde o que de fato não vai ter uso nenhum, quer dizer que depois que se for aproveitado as folhas, os talos, entre cascas, virá até esse restante até para compostagem? Sim, né? Que é outra possibilidade, é utilizar aquilo que é realmente inutilizável na compostagem, que também as pessoas não fazem em casa, compram o fertilizante já pronto, né? E existe uma forma fácil de você fazer em casa com a lata, né? E tem na internet bastante vídeo que fala disso, é outra possibilidade. Muito bem. Luciana, dentro das receitas que você pesquisou e que você aplicou com os alunos, qual foi a que mais surpreendeu? A que eu ilustrei aqui porque achei interessante a entrecasca da melancia. Mas alguma outra que te surpreendeu? Alguma outra superou, de repente, as expectativas do público que estava lá, onde você usou de algum elemento? Que você ilustrasse algumas situações. Então, assim, a gente teve várias preparações. Inclusive, porque toda semana tinha uma receita nova. Sim, a gente chegava a trazer até 2 receitas na oficina, né, mostrando de forma reaproveitável mesmo o alimento de 2 até 3 maneiras. Acho que receita que mais surpreendeu, assim, que a gente utiliza bastante até hoje é o pão de abobrinha, onde hoje está bastante a questão do vegetarianismo, do vegano, o macarrão. No caso, o macarrão de abobrinha, de cenoura. Aí eu trouxe, através de uma aula também que a gente teve aqui na faculdade, onde a gente desenvolveu essa receita, eu trouxe para eles também para demonstrar essa parte do macarrão de abobrinha. Só que nesse momento sobra o miolo da abobrinha. E esse miolo você pode estar utilizando num refogado. E o que eu fiz? Eu peguei uma receita de um pão que eu tinha o hábito de fazer e incluí o miolo da abobrinha nesse pão. E foi um resultado surpreendente. A professora Edilma aqui pode estar falando que ela sempre faz a receita, leva nos locais onde a gente leva um pouco do que a gente desenvolveu aqui. Mas foram inúmeras receitas que a gente teve, né, esse feedback do reaproveitamento, de utilizar a casca, a banana mesmo a gente reutiliza integralmente, o abacaxi. A casca da banana? Sim, a casca da banana. O que dá para fazer com casca de banana? Bolo, bolinho. Nós fizemos um bolinho que remetia a bolinho de chuva, né, a lembrança do bolinho de chuva, que também foi muito bem aceito, porque realmente você não percebe que tem a casca da banana ali. Você consegue fazer pão com a casca da banana. E foram várias receitas com essa proposta mesmo. Uma delas que você falou de um suco também, usando a casca do mamão. A casca do mamão, a gente fez um suco com laranja e feito com a casca do mamão, que também foi bem aceito. Então, são várias receitas mesmo, com a casca, com a entrecasca, né, com o miolo, que às vezes você utiliza uma parte e acaba desprezando o miolo, né? E acaba sendo bacana. E uma forma diferente, a gente trouxe várias formas de preparação. O macarrão, que foi a fornada de macarrão, onde você tritura o macarrão, você faz como se fosse um soufflé, com legumes, com verduras. São formas também diferentes de aproveitar o alimento. Às vezes a pessoa não sabe como preparar, né, de outra forma, e a gente tem esse interesse de trazer e mostrar para eles também. Agora, doutora Edilma, se por um lado a gente está falando que o Brasil é o campeão, um dos países com maior desperdício de alimentos, nos preocupa também. Eu gostaria que a senhora, como especialista na área, também comentasse a preocupação com o uso dessas cascas, por exemplo, que o Brasil é campeão do uso de agrotóxicos, né? Quer dizer que também, para ficar bonito, você usa um agrotóxico, dificilmente você vai ter uma horta natural, um produto ecologicamente correto, se coloca isso em toda e qualquer plantação. Como é que é a sugestão, orientação para quem está nos acompanhando, está aí se envolvendo, com desejo de usar dessas cascas, enfim, para fazer uma limpeza adequada? Como é que a senhora sugere que isso aconteça?
Na verdade, assim, pensando no agrotóxico em si, a gente sempre comenta isso, inclusive, nas preparações. Mesmo que você faça a higienização com água corrente, coloque no hipoclorito, com água por um tempo, passando a escovinha que a gente faz para escovar, porque vai usar a casca, a gente tem noção que deve existir resíduo de agrotóxico, mas não só nas cascas, também na parte que a gente consome cotidianamente. A gente brinca dizendo, ó, tem até no DNA já da fruta, que é por isso que ela consegue sobreviver à natureza e conseguir, então, que o produtor tenha uma grande quantidade de alimentos ali daquilo que ele plantou. Então, a gente, na verdade, quando higieniza, a gente pensa muito mais do ponto de vista de higienização para tirar algum parasita que tem ali, porque a gente tem consciência que apesar da gente lavar em água corrente, escovar, colocar no hipoclorito dissolvido na água, na verdade, totalmente, às vezes as pessoas falam, coloca bicarbonato que tira um pouco do agrotóxico. Ainda fica resíduo, a gente tem consciência disso. Mas reforçando, não só na casca, na polpa que a gente também come cotidianamente, né? Só não acontece isso se a gente fizer uma plantação lá na nossa casa, no quintal, que a gente sabe que não tem nenhum. Mas mesmo assim, se essa semente veio, de uma certa forma, ela também está replicando. Então, tirar totalmente não, mas realmente a higienização é fundamental e isso é reforçado cotidianamente. Água lá corrente, escovinha, hipoclorito. Tá. Mas resíduo não é para passar aquela esponja que lá está lavando a louça, passar também na casca da maçã, na casca da... a gente tem tá, a tem que ter uma escova ou uma esponja específica para isso. Separada Tá. para isso. Pode ser até aquelas escovinhas pequenas que a gente compra no supermercado, que a gente vê para lavar a unha, né? Então, não precisa ser uma escova especial, contanto que ela seja separada para ter essa utilidade. Isso é fácil também, Luciana, desse público que está tendo as aulas, entender e compreender? Você também passa isso como uma das etapas do processo da produção, do uso desses alimentos? Sim, a gente consegue mostrar para eles, né? E tem uma ação que a gente desenvolveu desde o começo das oficinas, que foi a gente fazer com que eles trouxessem um caderno, uma caneta e eles transcrevessem a receita. Então, a gente não traz para eles a receita, a gente traz 1, 2 receitas impressas, né? Eu explico para eles qual é o objetivo daquela preparação naquele dia e eles copiam a receita no caderno, então eles têm essa preocupação e é bem interessante porque eles não deixam de copiar a receita, inclusive as observações que tem, porque durante o preparo, às vezes, a gente acaba tendo uma alteração no tempo de cozimento, no tempo de assado, né? E eles vão anotando mesmo para replicarem isso na casa deles. E essa preocupação, assim, de mostrar para eles que o objetivo é o aproveitamento, a gente deixa bem claro desde o início das oficinas. Agora, doutora Dilma, a senhora coloca em prática, então, algumas das receitas. A Luciana falou do pão aí de abobrinha. Tem alguma outra que a senhora coloca em prática que a família gosta, que de repente a senhora já viu que já replicou também na família, que algum parente já viu em casa e já está passando para frente? Eu brinco com eles que eu acho assim, que o ensino-aprendizagem, ele também tem que ter uma repetição do que foi aprendido. E para poder servir de exemplo, tudo que é feito na oficina, todas as receitas, eu não diria 100%, pelo menos 99% das receitas, quando eu chego na minha casa, no horário que eu tenho livre, eu acabo replicando a receita. E algumas delas, quando realmente eu acho que vale a pena, eu passo para frente. Então, na minha casa, no WhatsApp, isso é constantemente passado. Você vê que a importância da tecnologia, quem está a 3.000 quilômetros de distância de mim, às vezes replica uma receita que eu acabei de aprender aqui, e aí minha irmã replica para o amigo. Você vai ver que, então, quem se beneficia com a oficina vai além do presencial, né? Quem está à distância também, de uma certa forma. E o replicar e funcionar, se eu, enquanto docente, me sinto feliz, eu fico imaginando como sente quem vem para a oficina. Né? Então, a alegria de você fazer e repetir deu certo, às vezes também não pode, não dá. Como teve uma vez que não deu, eu repeti 3 vezes até conseguir um ponto. Como a Luciana falou, às vezes a gente modifica um pouco a receita. Porque também, não sei se ficou claro, as nossas receitas a gente não tem tempo de testar em casa, muitas vezes a gente testa aqui, mas até hoje tem dado certo. Acontece isso mesmo, Luciana, de repente você desandar uma receita e aí tem que dar um jeito de não perder aquela aula? Como é que funciona? Já aconteceu? Ilustra um caso aí, por exemplo, que... Inclusive, assim, a gente tem um apoio muito grande da equipe do laboratório
e que eles estão ali supervisionando, auxiliando no que é necessário. Com todos os equipamentos, com todos os equipamentos, muito. A gente tem muito que agradecer a eles pelo apoio, né, por tudo. E às vezes as dicas deles também. Às vezes a gente está fazendo, teve um pão de queijo que a gente foi fazer, que a massa não teve a consistência para a gente fazer o pão de queijo, enrolar. E aí surgiu a ideia de colocar em forminhas empadinhas, untamos, fizemos na forminha de empadinha e deu super certo, que foi a dica de um auxiliar do laboratório, então acontece. E esse pão de queijo você está aproveitando o que nele? No pão de queijo a gente trouxe uma forma diferente, que era um pão de queijo que ele não utiliza o queijo em si, né? A gente utiliza a mandioquinha na preparação, então seria aí também para atingir o público vegano, e que teve uma aceitação muito boa. O formato, característica, seria igual ao do pão de queijo? Sim, e você pode estar complementando com as sementes chia, com o que achar de necessário, né? E isso eu replico essa receita em casa, com a minha família eu replico, então as pessoas já estão acostumadas a fazer e dá para congelar, então é um alimento que fica prático. E aqui a gente teve que dar um jeito, né, de estar modificando um pouco, mas daí a gente acerta a receita e passa. Mas geralmente a gente traz a receita, não dá tempo muitas vezes da gente testar e acaba sendo testado. Eu falo que aqui é um laboratório, que é o momento da gente errar, de aprender e às vezes, a maioria das vezes acaba dando muito certo. Agora, doutora Dilma, com relação também à criança, né, que muitas vezes não gosta de algumas frutas, verduras, tem dificuldade para consumir, de repente, usando algumas técnicas dessa forma, primeiro que você vai agregar valor não só nutricional, mas também como um valor monetário, ou seja, você deixa de jogar fora muitas coisas que você está reaproveitando. É uma forma também da criança ou também de uma pessoa mais idosa comer esses alimentos com essas propriedades todas? Com certeza. Por exemplo, a gente fez um bolo de beterraba, que vai com casca e a polpa da beterraba. E a beterraba, ela pode realmente a criança não querer. Como a beterraba já tem o açúcar, né? Inclusive nos Estados Unidos é bastante utilizado o açúcar da beterraba, a gente aproveita essa propriedade que ela tem de já ser doce. A criança, provavelmente, se você oferecer, às vezes, ofertar a beterraba, ela não vai querer, mas quando ela vê um bolo vermelho, lindo, maravilhoso, como é a cor que fica do bolo, ela vai querer. Ou, por exemplo, um bolo de espinafre, que é verde, remete ao Hulk, né? Então, ela vai mascarar ou dar outra... Sem usar nenhuma pigmentação artificial. Sem nenhuma pigmentação artificial. Então, existe sim essa possibilidade de fazer um preparo diferente do alimento e a criança que normalmente rejeitaria aquele alimento passar a comer e aproveitar a propriedade que aquele alimento tem. Nós fizemos, eu não vou dizer o nome do fabricante, que a gente remete ao refrigerante, que eu não vou fazer propaganda, mas a gente fez um refrigerante caseiro, utilizando laranja, limão e cenoura. Se você der para a criança, ela não vai saber que aquilo se estiver gelado. E usa água com gás para poder dar... Água para poder dar a sensação de refrigerante. Então, se você oferecer, ela pensa que está tomando esse tal refrigerante que é laranja. Muito bem. Agora, Luciano, acho que é isso que é o papel do nutricionista, né? Quer dizer que o que você assistiu, de repente, no News Comunidade, o que você vê em sala de aula e o que você hoje aplica. Você coloca isso também em prática em casa, você percebe que seus filhos também têm, já começam a ter um hábito de alimentação diferenciado e, mais ainda, você pretende, logo que se formar, trabalhar em qual área da nutrição? Então, 3 perguntas em uma aí, vamos lá. A gente fala que os pais são exemplos para os filhos, né? E geralmente o que você propõe para eles, você acaba tendo um resultado bem bacana. E em casa eu acabo levando as receitas, eu aproveito bastante coisa, desenvolvendo receita com eles, e eles são bem aceitos, e eles têm essa preocupação. Qual a idade dos seus filhos? A minha filha tem 13, né? A mais velha, eu tenho um de 8 e um de 6. Os dois são bem próximos, né? O meu caçula eu tenho uma dificuldade maior de aceitação. Inclusive, assim, eu tenho essa preocupação, eu vejo a dificuldade mesmo como profissional e como mãe de poder ajudar de alguma forma a aceitação da criança. É uma fase bem complicada mesmo, eles têm mesmo um bloqueio para a aceitação, principalmente das frutas, das verduras, dos legumes, dos integrais. Em casa é uma lutinha, um pouco difícil para estar colocando integral, mas você percebe que eles têm uma preocupação, né, da plantinha, do cuidado, de aproveitar. Então, eles têm esse olhar, esse cuidado
que já a gente acaba levando para casa mesmo, né? Então é bem bacana. E quando a gente faz, como a professora Edilma falou, um alimento em casa mesmo, eu faço o suco de abacaxi com a casca. Eu não descasco o abacaxi para daí fazer o suco, jogo toda a casca. Inclusive, a gente fez aqui, em uma das oficinas, um bolo de abacaxi, onde a gente bateu integralmente o abacaxi com o suco e com a casca a gente fez um doce que serviu de cobertura para o bolo. Então, a gente utilizou integralmente o abacaxi. E em casa a gente não faz mais suco de abacaxi, né, descascando. A gente faz com a polpa, higieniza de forma correta, né, para não ter algum perigo de contaminação de algum resíduo, e realiza com a casca. E eles têm essa preocupação, às vezes eles falam, né, vai na casa da vovó, do vovô, mas por que você descasca o abacaxi? Minha mãe não descasca. Então eles conseguem replicar mesmo, de alguma forma. E a sua área que você pretende atuar, o curso de nutrição, eles são quantos semestres? 8 ou 10? São 8 semestres. 8 semestres, 4 anos. Tá, você está terminando agora o 6º semestre. Tá, você tem mais um ano para concluir. E dentro dessa conclusão, você também está pensando no seu TCC, que é o trabalho de conclusão do curso, também numa dessas pesquisas, usar uma dessas pesquisas? Sim, eu já pensei nessa possibilidade, a gente só está aguardando em questão da coordenação, porque o próximo semestre a gente já inicia os estágios, já inicia o TCC, e uma das minhas propostas é levar mesmo uma parte desse projeto para estar desenvolvendo dentro do TCC. E após o término da faculdade, da universidade, do curso, eu ainda não tenho muita certeza. Eu penso em várias áreas, né? Não tenho muita certeza. Tem alguma que você te atrai mais? O que me atrai bastante é uma área que aqui em Sorocaba ainda é nova, que é o comportamento alimentar, a nutrição atuando na parte da questão comportamental, porque você, né, passar uma receita, ensinar de alguma forma, ainda você consegue, né? Só que mudar hábitos é um pouco mais difícil. E é uma área que está sendo bastante explorada pela nutrição. Aqui em Sorocaba ainda, não temos ainda, são poucos profissionais que estão atuando nessa área e que eu tenho pesquisado bastante e estou achando bastante interessante. É uma área aí que há a possibilidade de estar seguindo. Orientar e ensinar hábitos saudáveis, é isso? Sim. Tá, mas não tem aqui o diretor do programa hoje, tem o hábito de coxinha com Coca-Cola logo às 7 horas da manhã. Não é um café da manhã mais recomendado. Estou longe também de ser aquele que possa fazer qualquer comentário desse tipo, mas também não é um café da manhã mais saudável, é isso, né? Mudar hábitos é uma das atividades hoje em dia mais difíceis, porque as pessoas hoje em dia têm muita informação, então elas têm consciência do que deve ser feito. Inclusive, a gente tem, com a farmácia, o grupo que a gente trabalha com diabéticos, uma unidade de saúde aqui de Sorocaba, e a gente percebe que a gente leva informações, muitas vezes eles passam informações para a gente que eles sabem muitas vezes mais, só que a questão da mudança do hábito mesmo, deles agregarem tudo isso que eles estão aprendendo, estão né, sendo informado diariamente, de trazer para o dia a dia mesmo, a questão da mudança de hábito. E a nutrição comportamental, um pouco que eu tenho pesquisado, ela tenta alterar mesmo esses hábitos, né? Com questões de meditação, são várias técnicas que são desenvolvidas dentro eles são chamados de terapeuta nutricional. Você acaba sendo um terapeuta nutricional e traz, em conjunto com o paciente, técnicas para modificar, para alterações dos hábitos. Que mudar hábito é uma das atividades difíceis, né? Doutora Edilma, para a gente encerrar, é uma satisfação muito grande quando a gente ouve a Luciana com esse discurso todo já, né, preparado para o mercado. É um prazer para o professor? Muito. Eu sei que a participação do docente na formação, e no meu caso em particular, da Luciana, é pequeno. Afinal de contas, eu sou professora dela de 2 componentes curriculares e ainda no Probex, a gente está no 2º ano já no Probex, mas ter essa pequena participação que seja e ver essa evolução é o que faz com que a docência seja cativante ou estimulante, né? Faz com que a gente tenha certeza que escolheu trabalhar numa área que está dando certo e imaginar que vai para o mercado alguém que, se você encontrar com ela lá fora, você é capaz de dizer, eu quero que você me atenda. Não tem palavras nem para descrever o sentimento que isso dá, né? Então, é indescritível, eu diria.
Muito bem. Doutora Dilma, quem quiser conversar com a senhora, saber um pouco mais dos trabalhos que a senhora desenvolve na Uniso, a respeito da área da farmácia, de análises clínicas, do seu mestrado em ciências médicas e doutorado também em ciências médicas, como é que faz para entrar em contato com a senhora? É só utilizar o meu e-mail, é dilma.vasconcelos@prof.uniso.br. É o canal mais fácil de falar com a É o senhora. canal mais fácil. Muito bem. Luciana, da mesma forma, quer dizer que de repente se serviu de inspiração, a gente falou de tanta receita, eu acho que tem muita gente que quer saber, e aí, Luciana, onde estão as receitas, né? Tá? Como é que eu faço para ter acesso a essas receitas? Você já tem um Facebook já ou não? Com essas receitas? Não, no Facebook não tem, mas... Então, olha, tá aí uma proposta, hein, para você colocar essas receitas lá. Mas como é que faz para as pessoas também entrarem em contato, quiserem saber como fazer parte do curso, se você pode dar uma palestra sobre isso, enfim, como é que faz para conversar com você? Eu tenho o meu e-mail, que é lu, né, massampaio@hotmail.com. Eu tenho o Instagram também, tá Luciana Sampaio, né? Algumas receitas que eu desenvolvo em casa, eu acabo postando lá no Instagram. E a gente tem uma proposta de estar desenvolvendo aí uma apostila com as receitas, a gente está pensando, porque felizmente eu estou em continuidade com o projeto por mais este ano, né? Até junho do ano que vem. E a gente vai juntar as receitas e vai pensar na possibilidade de uma apostila para estar oferecendo também às pessoas. Muito bem. Ou real ou virtual. Sim, é sim. Isso? Tá certo. Luciana, muito obrigado uma vez, sucesso para você. A gente torce para que você esteja conosco aqui, quem sabe logo, logo como professor até da universidade, para estar aí comentando, ajudando também a formar outros alunos. Ok, Combinado? muito obrigada. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook Uniso Comunidade. Curta lá. E se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!